portanto, pelo menos essa verba da saúde vindo, né, e que se também melhore a situação da saúde, porque temos também muito a melhorar, muito tem sido feito, mas muito ainda tem sido a melhorar na área da saúde aqui de Campinas. 10 horas e 45 minutos, a gente está em contato agora com o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi, para a gente falar um pouco das vendas de Natal. Vendas essas que tiveram um tímido crescimento, de acordo com a Serasa. Luiz Rabi, muito bom dia, obrigado em atender a CBN Campinas. Bom dia, tudo bem? Tudo certo por aqui. A gente falou a respeito desses dados divulgados da Serasa Experian de 0,4%, um tímido crescimento, a gente fala quase uma estabilidade, mas em função desses últimos dados, né, em função de pandemia e tudo mais, a gente pode considerar que melhor 0,4 do que menos 0,4, né? Bom, com certeza, né? Um crescimento das vendas é sempre bem-vindo, né? Ainda mais no momento atual que a economia ainda passa por uma certa instabilidade. Nós temos aí dúvidas com relação à política econômica do próximo governo. Tivemos um ano muito difícil em 2022, com uma inflação que chegou a ultrapassar 10% em termos anuais. Então, assim, de fato, foi um resultado positivo. Poderia ter sido melhor? Poderia, mas a macroeconomia acabou não ajudando, né? Então, foi um Natal que nós costumamos chamar o Natal das lembrancinhas, né? Ou seja, o consumidor muito ainda com suas finanças debilitadas pelo impacto que a inflação teve, principalmente ao longo do ano, acabou, de certa forma, aí conseguindo presentear os seus amigos e parentes, mas de uma forma bastante comedida. Claro que isso é melhor do que se nós tivéssemos tido queda nas vendas de Natal, como foi em 2020, por exemplo, né? Ou seja, no auge da pandemia, quando as vendas caíram 10% naquele ano, né? Pelo menos esse ano o número ficou no azul. E a gente pode, de repente, até colocar que esse 0,4%, esse crescimento é, de repente, um momento de virada por parte do comércio, já vislumbrando um 2023 melhor, porque a gente pega esse final de ano ainda com essas sequelas, né, de toda essa problemática desses últimos anos, e mais que isso já dá como o próprio Copom fala, né, um viés de alta para as próximas vendas? Acho que eu acho que é um pouco cedo ainda para a gente apostar num crescimento mais forte das vendas em 2023, principalmente aí no primeiro semestre, né? A gente sabe que a economia ela se movimenta muito lentamente, ou seja, quando as coisas começam a melhorar, não é de uma hora para outra que tudo acaba melhorando numa mesma intensidade. Nós temos ainda alguns desafios importantes a serem superados, né? Por exemplo, um elemento que ainda, na verdade, dois elementos que ainda mantêm e deverão manter as vendas ainda num ritmo mais lento, pelo menos no primeiro semestre. O primeiro deles são as taxas de juros, né? O Banco Central, ele praticamente não tem nenhum espaço para reduzir taxa de juros antes da metade do ano que vem, ou seja, antes de julho de 2023. E juros altos, como estão hoje, isso acaba impactando de forma negativa as vendas dos itens mais caros, como os bens duráveis, automóveis, por exemplo, porque tudo isso é vendido através de financiamento. Então a prestação não cabe mais no bolso do consumidor e vai continuar não cabendo durante um certo tempo, pelo menos na primeira metade de 2023. O outro fator que também acaba atrapalhando um pouco esse desempenho mais positivo das vendas em 2023, pelo menos nessa primeira metade do ano, é a inadimplência. Nós estamos batendo o recorde de inadimplência de consumidores no Brasil. Nós temos hoje 69 milhões de brasileiros inadimplentes, é um recorde histórico, representa 42% da população adulta do país, e isso não é algo que se resolve tão cedo. E também, para as pessoas saírem da inadimplência, elas têm que pagar as suas contas atrasadas, ou pelo menos renegociar. Então, uma parte desse ganho de renda que nós estamos começando a ver, porque o desemprego está caindo, a inflação está caindo, uma parte desse ganho de renda vai fatalmente acabar sendo direcionado para essas renegociações, para esse movimento de sair da inadimplência. Então, o dinheiro que as pessoas poderiam estar direcionando de forma mais livre para o consumo, terão que ser utilizados na limpeza do nome, ou seja, para as pessoas realmente resolverem suas pendências financeiras. E isso vai ficar dominando praticamente o primeiro semestre
do ano que vem. Então, esses dois fatores, né, juros altos e inadimplência ainda alta, acabam segurando um pouco o crescimento das vendas no ano que vem, que deve melhorar a partir da segunda metade do ano, obviamente, se a inflação continuar caindo, se os juros puderem ser reduzidos, se a inadimplência, de fato, entrar numa trajetória de queda, isso prepara um ambiente mais positivo para o segundo semestre do ano que vem e também para o Natal. Então, é bem provável que as vendas de Natal do ano que vem, se tudo isso de forma favorável acontecer na economia, serão bem melhores do que as vendas de 2022. E quando a gente fala dessas vendas de final de ano, a gente está falando aqui do Natal, mas o Natal ele acabou ficando espremido, né, com todas essas dificuldades ao longo do ano, e muitas vezes a pessoa tem até a perspectiva de querer presentear, mas já lembra do começo do ano que vem, né? A gente teve até uma pesquisa do Observatório da PUC Campinas aqui, trazendo que o que se paga de imposto no começo do ano, principalmente IPTU e IPVA, em muitos casos equivale a 1/3 da renda das famílias. Então a pessoa já olha lá na frente, né, pensava em presentear algo de maior valor, mas já fala, não, vou pegar metade aqui porque o restante eu tenho que separar para o ano que vem. E não é só, a gente sabe que justamente no começo do ano, né, a partir de fevereiro, a situação financeira tem esses impactos, né? Pagamento de PVA, que esse ano vai ficar mais caro, né? O próprio governo do estado já falou que pelo aumento do preço dos veículos, o IPVA também acaba acompanhando. Então, o IPVA vai ser mais caro do que o ano passado, né? IPTU, muitas prefeituras importantes fizeram suas revisões de planta, né, os valores venais, e também o IPTU desse ano tende a ser mais caro que do ano passado, né? E não é só isso, né? Temos aí as despesas como material escolar, né, que também pesa muito no bolso do brasileiro, principalmente para aqueles que têm filhos em escolas privadas, né, tem que adquirir todo o material, isso também acaba pesando, e além disso tem que pagar as contas de final de ano, que muita gente compra no final do Natal de forma parceladamente, e tem as despesas com as férias, que também acabam sempre incidindo mais ou menos nessa época do ano. Então, de fato, o começo do ano é bem complicado para o bolso do consumidor, né? É por isso que, às vezes, o 13º ajuda, né? Se as pessoas que receberam o 13º em dezembro não torraram todo o dinheiro aí nas vendas de Natal, acaba tendo uma reserva aí para fazer aí uma espécie de colchão aí para essas despesas de impostos e outras despesas que são típicas de início de ano, né? Por isso que, assim, a gente sempre fala que a economia brasileira, né, ela começa, de fato, a pegar no tranco depois do carnaval, né? Porque até lá o cidadão está ainda muito enrolado para o pagamento dessas contas, e como eu falei, ainda tem a questão da inadimplência que tem que ser resolvida, né? Então, assim, aquilo que eu estava comentando, né? Em 2023 a economia vai demorar um pouquinho para pegar um pouco de tração, porque a situação financeira nessa virada do ano, diante de tudo que aconteceu e da situação que a gente está descrevendo, ela realmente não está bastante fácil, né? Então vai ter que ter um tempo maior aí para o consumidor acertar suas finanças, né? E aí, a partir daí, né, com a economia voltando a crescer, que é o que a gente espera aí para 2023, aos poucos as coisas vão se ajeitando, né, e o consumo começa, que é a principal mola da economia, a principal mola propulsora é o consumo das famílias, né, começa aí a ganhar um pouco de tração. Acho que caiu a conexão com o Luiz Rabi, da Serasa Experian. Bom, a gente vai encerrar a entrevista, depois eu até entro em contato, porque eu já estava encerrando a entrevista apenas... Aí ele voltou? Acho que deu um pique aqui no... Tá. Tranquilo. Acho que caiu um pouco aqui meu celular. Tranquilo. Mas eu quero agradecer a participação do senhor. Eu estava até falando aqui que havia caído a conexão. Estava já na última questão aqui, até em função do nosso tempo. Mas que esperamos, né, que a situação comece gradativamente a melhorar, como o senhor colocou, né? Esse próximo semestre ainda bastante devagar, mas querendo decolar, e que no segundo semestre realmente haja uma melhora mais substancial na nossa economia e reflexo nas vendas também, no varejo, né, no atacado, para que se melhore a economia de uma forma geral. Luiz Rabi, agradeço mais uma vez a participação do senhor aqui na CBN Campinas, viu? E um ótimo final de ano. Ok, eu agradeço e bom ano para todo mundo. Obrigado. Obrigado. Agora 10h56. CBN